tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia. É domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra o último domingo do ano litúrgico, também conhecido como o domingo do Cristo Rei do Universo, ou a solenidade de Cristo Rei do Universo. Este ano de 2022, nós estamos concluindo, portanto, o ano C. Nossa liturgia é organizada em 3 ciclos: o ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. Ciclo A, nós meditamos o Evangelho de Mateus, o ciclo B, o Evangelho de Marcos, o ciclo C, o Evangelho de Lucas, os chamados Evangelhos sinóticos. Sinóticos porque se assemelham. O Evangelho de João, nós não temos um ciclo específico para estudá-lo ou meditá-lo, porque João é um evangelho mais espiritualista, um evangelho, digamos assim, de uma linha muito filosófica e de uma espiritualidade muito profunda. E por isso mesmo nós o trazemos na liturgia nas grandes solenidades da igreja. Ao longo dos 3 ciclos, nós meditamos também o Evangelho de João em algumas das grandes solenidades da igreja. Desta forma, este ano nós nos propomos a estudar e a rezar em cima do Evangelho de São Lucas, também conhecido como o Evangelho da Infância, como o Evangelho que prioriza a figura da mulher, a começar por Maria, a escolhida, para ser a mãe do Salvador. É a mulher em Lucas que tem o privilégio de ser a primeira testemunha do ressuscitado. É aquela que gera o próprio Deus, é aquela que educa o próprio Deus, é aquela que acompanha o Deus da vida, Jesus Cristo, desde a manjedoura até a cruz. E aquela que também, que se foi até a cruz, tem o direito de participar da ressurreição. Por isso Maria é aquela que participa da ressurreição do Senhor. É aquela que nos momentos fortes dos discípulos do Senhor, na igreja chamada Igreja Primitiva, é aquela que está ali, junto com os discípulos, com os apóstolos, sempre a encorajá-los a ser esta força de coragem, de fé, junto aos apóstolos do Senhor. Por isso, encerremos este ano litúrgico na certeza de que aquilo que nós ouvimos e meditamos ao longo deste ano valeu a pena. E que a partir de agora nos propomos, a partir do próximo domingo, primeiro domingo do Advento, a meditar o próximo ciclo, o próximo evangelho que nos será proposto pela Igreja. Hoje, amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos faz meditar ricamente os textos que olham e se dirigem a Jesus e a Deus como Rei. É claro, não podemos ter a impressão de encontrar um Jesus Rei aos moldes da humanidade, aos moldes como nós selecionamos e discriminamos alguém como rei. O reinado de Jesus é um reinado que diverge daquilo que nós conhecemos até hoje. Começamos esta reflexão com aquilo que a leitura primeira de hoje, segundo Samuel, nos mostra a respeito de um reinado que de fato é rei, dentro dos moldes que nós conhecemos, o reinado de Davi. Davi, que foi um rei
por muito tempo rejeitado. E que agora Davi, ele é acolhido por todos os outros, por todas as autoridades da Judeia. Aqui, portanto, nesse pequeno texto do livro de Samuel, nós meditamos a relação ou a concretização da aliança de Davi com o povo que agora torce o braço em relação a Davi, ou seja, tomam consciência e formam uma aliança com Davi. Aliança significa o encontro, a coincidência de duas vontades. A vontade do rei e a vontade do povo se coincidem, por isso Davi assim cria uma aliança com o povo. A última parte do texto mostra que esta aliança gera, portanto, a necessidade de uma unção. Davi é um rei não simplesmente humano, mas é um rei que foi ungido pelos homens e por Deus. Por isso, seu reinado será um reinado vindouro, apesar de muitas realidades obscuras, mas é um rei vindouro que Deus virá, Jesus Cristo, para ser o novo Davi. Aquilo que nós vemos agora no texto do Evangelho. O Evangelho, portanto, é Lucas 23, 35 ao 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos e irmãs, Lucas traz propositalmente esse texto para ser meditado na solenidade de Cristo Rei do Universo. Aqui se torna muito evidente, desnuda aos nossos olhos, que o reinado de Jesus não tem nada a ver com o reinado dos homens. O reinado de Jesus consiste naquele que se propôs a fazer, a tornar presente o reino de Deus neste mundo. E que por esse motivo ele vai pagar duras penas, por ter levado a sério o projeto do Pai, por não ter desistido daquilo que o Pai o incumbiu, o confiou. Por esta razão, Jesus hoje no Evangelho é apresentado na cruz. São João, o evangelista, vai dizer que a cruz é o trono de Deus. Ou seja, é do trono de Deus, é da cruz o lugar que Jesus reina. É na cruz que Jesus revela o seu verdadeiro poder. É na cruz que Jesus mostra o seu amor imenso, inesgotável. É na cruz que Jesus revela: eu sou Deus de fato. Isto fica muito claro nesta cena que Lucas nos apresenta. Jesus, e sim, ele havia dito muitas vezes que ele é Deus e que ele é, portanto, rei. Os judeus não admitiam o reinado de Jesus.
muito menos o fato de Jesus dizer que era Deus. Justamente por isto, quando Jesus é preso e condenado à cruz, eles começam a zombar de Jesus, por não reconhecê-lo Deus e por não reconhecê-lo Rei, evidentemente. Assim sendo, eles começam a zombar do Filho de Deus. A outros salvou. Salva-te a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Amados e amada, tantas vezes nós também zombamos de Deus, não com estas palavras, mas de muitas outras maneiras, de muitas outras formas. Zombamos de Deus quando achamos que os nossos privilégios têm de ser levado a sério, tem de ser respeitado, não importa o lugar ou a quem precisa passar por cima. Assim também estamos zombando de Deus. Aqui, os judeus admitem que não reconhecem Jesus como Deus, muito menos como Rei. Amados irmãos e irmãs, eles ainda colocam sobre a cabeça de Jesus o letreiro: tu és o rei, eu sou o rei dos judeus. De fato, Jesus é rei, como eu acabei de dizer, porque ele foi aquele que veio trazer e concretizou o reino de Deus junto de nós. É mais do que rei. E ele revela o seu reinado aqui na profissão de fé, no arrependimento deste malfeitor. Um dos malfeitores se coloca junto no grupo dos fariseus, que zomba de Jesus, dos judeus, que zombam de Jesus. O outro malfeitor não. Esse outro malfeitor revela uma liturgia penitencial, onde mostra ele que reconhece o seu pecado. Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Depois que reconhece o seu pecado, esse malfeitor vai dizer: lembra de mim quando estiveres no teu reino, se dirigindo a Jesus. Ou seja, eu reconheço o meu pecado e reconheço que Deus é aquele que pode me livrar deste pecado, que pode me perdoar. E aí acontece agora, Jesus vendo o arrependimento e o desejo da graça da parte desse malfeitor, Jesus vem com a sua parte. E a parte de Jesus é justamente o seu verdadeiro amor. Quando então diz Jesus, o malfeitor vai dizer: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E dirá Jesus: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui Jesus dá, portanto, a absolvição a este malfeitor. Diz a ele: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Tantas vezes dirá Jesus assim àquelas pessoas que dele se aproximam. Portanto, aqui há uma verdadeira liturgia penitencial. O reconhecimento do pecado, o acreditar que em Jesus está a fonte da misericórdia, e Jesus não se exime, mas ele oferece a misericórdia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Façamos os passos que fizera este malfeitor. Reconhecer o pecado, reconhecer em Jesus a fonte inesgotável do amor, é ter certeza que Deus não vai nos negar esse amor, como não negou ao malfeitor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo termina essa liturgia com um belíssimo hino que faz a Deus e coloca Deus, Jesus Cristo, como aquele que é a cabeça do corpo, o corpo que é a igreja. Coloca Jesus como aquele que é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Coloca Jesus como aquele Deus que quis habitar em toda a sua plenitude junto de nós. Amados e amada, é nosso dever exaltar e colocar Jesus no seu digno lugar. Aquele que está sobre nós, aquele que nos orienta e nos conduz para junto de Deus. Por isso,
terminando mais um ano litúrgico. Sejamos nós renovados por Deus. Deixemos que Ele cada dia mais nos transforme e nos renove e nos faça cidadãos e cidadãs do céu. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, pedir mais uma pessoa que se inscreva no canal do Padre Gil Denot e assim compartilhe com outras pessoas também este conhecimento, se para você é importante. Seja comigo um anunciador da Palavra de Deus. Paz e bem, gratidão a todos. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.